pessoal. Bom, a gente sabe que uma das grandes preocupações da maioria dos empresários, pelo menos, é mexer com os números, é fazer cálculos, principalmente cálculos mais técnicos, não é verdade? Saber o lucro, o prejuízo, calcular o preço de custo da mercadoria, né? O preço de venda da mercadoria. Então, eu tenho essa planilha aqui que eu utilizo nas minhas consultorias. Demorou alguns dias para me apresentar para vocês, porque eu estava fazendo várias modificações para ficar mais fácil ainda para o empresário leigo, né, poder utilizar uma planilha como essa, sem precisar conhecer parte técnica, sem precisar conhecer teoria e nada do que envolve a parte de custos, né, que é uma parte muito complexa e bem trabalhosa, na verdade. Então, o que nós vamos ver aqui nessa aula, tá? Utilizando essa ferramenta, é como você calcular o preço de venda de mercadorias, né? Ou seja, revenda, compra e venda de mercadorias, demonstrativo de faturamento unitário e mensal, o ponto de equilíbrio também da sua empresa, comparação de preço com a concorrência, uma tabela de venda já com 400 itens já formatados, comparação de preço em relação às formas de tributação que nós temos, o simples, lucro presumido e lucro real, e um relatório gerencial completo com gráficos de comparação, que é para facilitar a administração da sua empresa, possibilita que você tome decisões com mais rapidez e até tem a possibilidade de ver o que está certo e o que está errado, tá? Essa ferramenta faz parte integrante do nosso curso de formação de empresário e empreendedor. Você tem aí o site, tá? Você tem também nessa tela todos os meus dados, caso você queira entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Uma coisa muito importante, caso você venha adquirir essa planilha posteriormente, não altere ou insira dados em nenhuma célula colorida. Todas estão com fórmulas, a não ser que você conheça bem o Excel. Nesse caso, fique à vontade. O principal entendimento que nós precisamos ter no caso de custo e formação do preço de venda de mercadorias é que o rateio de todas as despesas operacionais tem que fazer parte do preço de venda de cada uma das mercadorias que são vendidas no mês. Então, para que nós tenhamos uma ideia melhor, para que você entenda melhor como isso é feito, eu vou explicar dessa forma aqui. Se eu tenho uma despesa mensal de R$5.000 e tenho apenas um produto para vender, cujo custo de compra foi de R$1 e eu quero um lucro de 30%, qual o preço de venda? Bom, eu tenho que vender esse produto por R$ 7.144,29. Por quê? Ele vai ser o suficiente para cobrir o meu custo, as despesas operacionais, vai ser o suficiente para cobrir o custo da aquisição da mercadoria e eu ainda vou ter os 30% de lucro, ok? Se eu tenho esse mesmo caso aqui em cima, com 10 produtos, então a coisa já começa a ficar um pouco melhor, porque eu vou ratear os 5.000 das minhas despesas e custos operacionais por 10 produtos ao invés de um só. Então, nesse caso aqui, eu tenho que vender essa mesma mercadoria por R$ 715,71. R$500 é o rateio das minhas despesas operacionais por 10 produtos, tá? O meu custo da mercadoria é de R$1 e o meu lucro 214, que corresponde aos 30% que eu desejo. Se eu pegar essa mesma conta aqui e multiplicar por 10, então eu vou ter esse resultado, ok? E isso faz com que eu venda praticamente a mesma coisa, né, do que no item 1 aqui, tá? Aumenta um pouco em função dos impostos, que são divididos aqui na realidade, né? Mas
em função do meu custo de compra de mercadoria, tá? Se eu tenho esse mesmo cálculo aqui para 100 produtos, então já muda mais de figura. Eu tenho que vender a R$ 72, porque o rateio passa a ser 50 das despesas operacionais, o custo da mercadoria continua o real e o meu lucro continua os 30% correspondente àquilo que eu quero. Ok? Se eu tenho 1.000 produtos para ratear minhas despesas operacionais, melhora um pouco mais. Eu preciso vender aquele produto que eu adquiri por R$ 1 por R$ 8,57. Porque ele vai cobrir aqui R$ 5 proporcionalmente, tá? A quantidade de peças que eu tenho para vender, a quantidade de produtos, né? E eu continuo tendo os 30% de lucro. Se eu tenho 10.000 produtos, já melhora mais um pouco. Por quê? Eu vou ter aqui do rateio apenas 50 centavos da despesa. Mas eu posso vender o meu produto que eu paguei R$ 1, eu vou vender ele por R$ 2,14. E mantenho aqui os meus 30% de lucro. Você vê que à medida que eu vou aumentando a quantidade de peças aqui, aumenta também o meu faturamento proporcionalmente, tá? Mas o meu resultado também continua sendo o mesmo aqui de 30%. Ok? Então, qualquer que seja o valor dos custos e despesas operacionais fixas mensais, eu preciso ratear este valor em todos os produtos que eu esteja vendendo. Se eu não fizer isso, eu vou perder dinheiro, ok? Então, para mim poder vender e ter o valor nesse faturamento, cobrir as minhas despesas operacionais, eu preciso ratear elas pela quantidade de produtos que eu tenho na minha loja, independente do tipo de produto que você tenha, tá? Eu preciso ratear isso daí porque ele tem que fazer parte e tem que agregar uma parte das minhas despesas operacionais. Caso contrário, a tua conta não vai dar certo, não vai fechar, ok? Então, o primeiro entendimento é esse. Você precisa saber o quanto você tem de valor de despesa operacional, ver a quantidade de peças que você tem aí na tua empresa e dividir, e cada peça vai ter um valor correspondente de acordo com a quantidade de peças que você tiver. Quanto mais peças, menor vai ser o valor de rateio das despesas operacionais. Ok? Entendido essa parte? Para um melhor entendimento, qualquer que seja o valor dos custos e despesas operacionais fixas mensais, eu preciso ratear este valor em todos os produtos que eu esteja vendendo. Então, eu tenho aqui custos e despesas operacionais fixas mensais, dividido pela quantidade média de venda de peças, de 1, 10, 100, 1.000 e 10.000, onde eu encontro o valor de rateio dos custos e despesas por peça, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho 5.000, que dividido por uma peça, vai me dar os 5.000 que eu tenho que agregar esse custo no valor de venda. No caso de 10 peças é R$500, no caso de 100, 50, no caso de 1.000, R$5 e no caso de 10.000, 50 centavos. Lembrando que custo da mercadoria, que é o valor de compra, mais o valor do rateio de custos e despesas operacionais, mais o percentual dos impostos, mais o percentual do lucro líquido é igual ao valor sugerido de venda da mercadoria. É importante que você tenha essa tela aqui para você poder entender melhor, que você tenha esse entendimento, ok? Porque é daqui que nós vamos partir para o cálculo do custo e da formação do preço de venda. Então, para que nós possamos fazer os cálculos como eles devem ser feitos, eu preciso de alguns dados básicos para nós iniciarmos esse trabalho. Quais são os dados e informações que precisaremos
para cálculo do custo e despesas operacionais para, enfim, fazer o cálculo do valor de venda de todas as mercadorias. Então eu preciso conhecer alguns valores e informações. Valor mensal de custos e despesas operacionais fixas, incluindo a depreciação do imobilizado, tá? Uma coisa que a maioria dos empresários não colocam e nem fazem ideia também que tem que colocar isso. O faturamento mensal, a média de faturamento, a quantidade de peças vendidas, média mensal, o percentual de impostos de acordo com a forma de tributação, o percentual de lucro desejado e o valor correto do custo da mercadoria, que é o valor que está incluso ali na nota fiscal de entrada, o valor unitário. Nós não vamos aqui utilizar a fórmula utilizada na contabilidade, lá no DRE, no demonstrativo de resultado do exercício, que é o estoque inicial mais compras menos estoque final, vai me dar o custo da mercadoria vendida no mês. Não é esse o caso. O nosso objetivo aqui é chegar no preço de venda, já que esse é um dos maiores problemas dos pequenos e médios empresários. Ok? Conforme eu disse anteriormente, nós precisamos de alguns dados para que possamos fazer a formação do preço de venda. E o mais importante deles, todos são importantes na realidade, mas um dos mais importantes é nós conhecermos os custos e despesas operacionais fixas que nós temos mês a mês. Nós temos esse formulário aqui que eu tirei do meu controle de gerenciamento do fluxo de caixa. Ele tem como base uma outra planilha, mas eu transcrevi para cá que é para vocês conhecerem um pouco melhor e saberem como fazer, ok? Então eu tenho aqui as remunerações, os encargos sociais, lembrando que esta planilha ela serve para cálculo da formação do preço de venda para qualquer tipo de forma de tributação, ou seja, empresa enquadrada no Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Aqui nós estamos tratando de uma empresa tributada pelo Simples Nacional. Mas em outros casos, no lucro presumido e lucro real, aqui nós teríamos de encargos sociais aqui de INSS algo em torno de 27%, ok? Que é utilizado nas empresas de lucro presumido e lucro real. E esse percentual aqui de rescisões, esse percentual de 42,51 é referente à empresa tributada pelo Simples Nacional. Se fosse lucro presumido ou lucro real, o percentual é de 92,43%. Aqui nós já temos a provisão de 13º e férias, que nós temos que colocar aqui mensalmente, né? A maioria dos empresários também não mensura isso daqui, mas o correto é fazer isso mensalmente. Afinal, o seu colaborador, a cada mês que ele está na sua empresa, ele passa a ter direito a 1/12 de 13º e 1/12 de férias. Então é justo e correto que você mensalmente mensure esses valores aqui nas suas despesas operacionais fixas, ok? A mesma coisa vale para a depreciação. Você vê aqui que nós temos os demais despesas, aluguel, IPTU. Eu coloquei aqui alguns valores, lógico, todos hipotéticos, né? E você aqui nas células em branco aqui, você pode colocar o valor que você gasta aí. E aqui na parte de depreciação de equipamentos, depreciação da empresa, você vê que o valor está em azul porque ele já é uma fórmula, ele vem de uma outra aba que eu vou mostrar para vocês, mas é importante que esse valor da depreciação esteja aqui também. Uma coisa muito importante é o seguinte, o valor da provisão de 13º, férias, rescisões trabalhistas, deverão ser guardados ou investidos até o momento da sua utilização, bem como o valor da depreciação, ok? Por quê? São valores que você não paga no mês, embora eles sejam, entre aspas, contabilizados aqui no mês, você não paga, você não gasta esse dinheiro mensalmente.
Então, o ideal é que você guarde numa poupança ou faça uma aplicação para que na hora que for necessário, você já ter esse valor lá para você pagar, ok? Então, nós temos aqui todas as despesas, né? Inclusive financeiras, e vai me dar o custo total do mês aqui de 9.042,12. Ou seja, me dá um custo diário de R$ 301, tá? Aqui do lado, você deve preencher esse quadro aqui manualmente, tá? Ou seja, acabou o mês, você vai pegar esse valor e vai colocar aqui no mês correspondente. Eu estou colocando aqui em maio de 2015 esse valor, ok? Para que eu tenha essa posição aqui, até para ajudar a administrar a empresa. Com ele eu tenho uma visão melhor do meu faturamento, ok? Os demais valores aqui, lógico, são todos hipotéticos, né? E servirão apenas de base para que nós possamos analisar melhor essa planilha, tá? Logo em seguida, nós temos a aba de depreciação de instalações, móveis e equipamentos. Então, tudo aquilo que você tem de instalação na sua empresa, vitrine, manequins, arara e outros, ou qualquer outro tipo de instalação, né? Então, você vai colocar aqui o valor de compra ou o valor de mercado de hoje e o tempo de vida útil, tá? Ou seja, quanto tempo vai durar aquele bem ali. Então, você vai colocar o valor aqui, tá? Se ele tiver um valor residual, ou seja, daqui a 10 anos você consegue pegar aquela vitrine que você pagou 800 e você consegue vender ela por R$ 100, então você coloca aqui os R$ 100, ok? Caso você não vai jogar no lixo, né, ou não tem valor residual nenhum, você vai deixar zero. A mesma coisa aqui para móveis e utensílios, mesas, cadeiras, poltronas, armários, né? Veículos, se você tiver algum. Nesse caso aqui nós temos um valor residual. E outras máquinas e equipamentos, computador, PABX, telefone, outras que você pode ter, caixa registradora, alguma coisa assim, tá? Então você coloca tudo aqui, ele já vai me dar automaticamente o valor do resumo das depreciações e também vai encontrar o valor mensal de depreciação que vai automaticamente para essa outra planilha, para essa outra aba, já com o valor da depreciação do equipamento, ok? Então, basta você preencher aqui os dados, né, de acordo com a tua empresa, que todos os demais cálculos são feitos automaticamente. Bom, uma vez que nós já temos e já conhecemos os valores dos demais itens, nós podemos partir então para a formação do preço de venda. Eu tenho aqui o custo unitário da mercadoria, ou seja, que eu peguei lá na nota fiscal o valor unitário dela, tá? É o valor de compra. Você vai colocar aqui o preço de custo da mercadoria que você vai vender. Se tiver outros custos na compra, coloque na linha correspondente. Nesse caso aqui eu coloquei 80 centavos de IPI e coloquei um frete de 0,32 centavos, que me dá um custo líquido da mercadoria de 3,62, ok? Então esse é um dado. O outro dado que eu preciso é saber o percentual que eu vou aplicar na formação do preço de venda, o percentual de imposto. Então você pode inserir aqui o percentual dos impostos conforme a sua forma de tributação. Se você for lucro real ou lucro presumido, você já tem aqui os percentuais que você pode inserir, bem como comissões de vendas e frete também, ok? Nesse caso aqui eu estou colocando apenas 10%, que é uma média anual, aí vamos dizer, do Simples Nacional, para você trabalhar com um percentual fixo, né? Então ele vai me dar aqui os 10% que eu vou ter incluso isso no valor do preço de venda. O lucro desejado. Quanto eu desejo de lucro na minha mercadoria? Então você vai inserir aqui o percentual de lucro que você deseja. Ser 20, 30, 10%, 5%. Você trabalha aqui com o percentual que você deseja. Lógico, dentro de um patamar que o mercado aceite. Você não pode colocar aqui um lucro
de 100%, porque aí o preço de venda da sua mercadoria vai ficar muito alto e você não vai conseguir vender. Não adianta nada, você tem que colocar alguma coisa que esteja dentro do mercado, ou seja, que o seu cliente aceite pagar na sua mercadoria. Um outro dado importante é a média de vendas. Você vai inserir aqui a sua provisão de venda no mês de referência. Lembre-se de inserir um valor possível, tá? Tenha como base a média dos últimos meses ou acrescente 10% ao mesmo mês do último ano. É este valor que irá determinar o percentual de rateio das despesas operacionais, que nesse caso aqui é 30,14. Tá? Ele está intrinsecamente ligado, essa fórmula aqui, àqueles 9.042,12 que nós encontramos lá de despesas operacionais. Por isso é necessário primeiro fazer aquela aba, né? Montar aquela aba e chegar ao preço, ao valor de despesas operacionais mensais, ok? Então, o roteiro para cálculo do preço de venda é que você não precisa fazer nada, todos os cálculos são automáticos. Já estão inclusos aqui os impostos da comercialização, o lucro desejado, o rateio do custo fixo e ele já me dá o preço de venda sugerido, tá? Eu tenho aqui o preço de custo que veio daqui e com esses cálculos que eu estou agregando, ele já me dá o valor de venda sugerido desse produto, dessa mercadoria, ok? Esse daqui é um exemplo para uma empresa tributada pelo Simples Nacional. Você poderá utilizar essa ferramenta para calcular e encontrar o valor de venda de cada mercadoria sua, qualquer que seja ela, tá? Se for comércio, você vai utilizar essa planilha aqui, já totalmente montada para isso. Vamos ver o resultado dessa venda? Eu tenho lá, eu vendi por 12,12, menos os custos variáveis, o custo líquido da mercadoria, o custo de comercialização são os impostos, a margem de contribuição, o rateio do custo fixo e o resultado obtido com essa venda. Ok? Então você vê que todos os cálculos aqui já estão corretos de acordo com aquilo lá, ou seja, vendendo a mercadoria por 12,12, eu vou ter 3,64 que corresponde a 30% do lucro que eu quero. E já inclui também o rateio do meu custo e das despesas fixas. Tá? A quantidade de peças que eu tenho que vender para mim poder chegar no cobrir o custo, né, das despesas fixas. Eu preciso vender 2.477 peças para compensar apenas o custo e as despesas fixas. Tá? Isso aqui vai me dar um faturamento de 30 mil, ok? Que é aqueles mesmos 30 mil que eu coloquei aqui em cima, tá certo? Ele está bem próximo aqui. O valor do custo líquido da mercadoria no estoque, ou seja, eu preciso ter no estoque 8.967,80, tá? Que corresponde a 334,90% do meu valor de faturamento. Tenha em mente que essa mágica de multiplicar o custo, né? A maioria dos empresários fazem isso, infelizmente, por 2, 3 ou 4, não existe, gente, tá? Pode dar certo, mas em 90% das vezes dá errado. Por quê? Porque está intimamente ligado às tuas despesas operacionais. E despesas operacionais, nenhuma empresa é igual à outra. Ok? Então aqui eu tenho o lucro líquido do mês, que é de 9 mil, que corresponde aos 30% que eu queria. Tá? Aí a pessoa pergunta, quanto eu preciso ter de estoque para esse faturamento e esse lucro mensal? O ideal, tá? É que a empresa tenha em seu estoque 2 ou 3 vezes o valor de base e, paralelamente, 2 a 3 vezes a quantidade de peças a serem vendidas. Ok? Esse é o ideal, tá? A maioria das empresas não se preocupa muito com isso e nem faz esse tipo de cálculo, né? Mas você veja bem, se você vai vender
2.477 peças. Apenas para cobrir o seu custo operacional, a tua despesa fixa, você precisa ter umas 3, 4 vezes a mais do que isso daqui para você poder ter o lucro que você quer. Ok? Lembrando sempre, do valor do lucro líquido do mês, você deverá guardar o valor correspondente à provisão do 13º, férias, rescisões e depreciação para ser utilizado quando chegar a época ou o fato gerador. Ok? Entendido, pessoal? É bem simples, né? Certo? Você coloca aqui o teu preço de custo da mercadoria, todos os cálculos são feitos automaticamente, ele já te dá o valor de venda sugerido aqui, provando que se você fizer dessa forma, você vai ter todo o rateio do seu custo já embutido e vai ter também o seu lucro de 30%. É muito simples, muito fácil. Eu procurei deixar da melhor maneira possível para você não ter nenhum tipo de trabalho em ficar fazendo fórmulas, mais isso e mais aquilo, para você chegar no seu preço de venda. Certo? Um dos pontos que a maioria dos empresários deveria se preocupar é com essa informação aqui, ponto de equilíbrio. Eu faço a seguinte pergunta, em qual dia do mês você vendeu o suficiente para cobrir pelo menos as suas despesas e custos operacionais? Ok? É isso que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Até para que você possa tomar decisões melhores na sua empresa, em qual dia do mês você já cobriu as suas despesas operacionais e teu custo, para que você possa fazer uma promoção, para que você possa fazer um desconto a mais para o seu cliente, ou uma liquidação, né? Você precisa ter esse dado, caso contrário, você pode sofrer algumas consequências, né, devido a isso daqui. Então, qual é o valor do faturamento que você precisa ter para cobrir esses custos e despesas fixas do mês? Bom, utilizando o mesmo dado da planilha anterior, da aba anterior, se eu vender aqui 915 peças a R$15, eu consigo chegar nesse faturamento que é o meu ponto de equilíbrio, ok? Então, no dia do mês que eu conseguir vender as 915 peças com o valor médio de R$15, eu consigo esse faturamento e com esse faturamento eu cubro aqueles 9.042,12 das despesas fixas operacionais, ok? Se eu vender a R$18 a média de peças, eu preciso vender 719 peças. E se eu vender a 25, eu preciso vender 479 peças para cobrir o meu custo e despesa operacional do mês. Tá? O que acontece? O meu lucro ou prejuízo é igual a zero e quando chega nesse zero é igual ao meu ponto de equilíbrio. Ou seja, tudo aquilo que eu vender acima do meu ponto de equilíbrio, aquele percentual correspondente ao rateio das despesas e custos operacionais fixos do mês, ele passa a se tornar meu lucro também. Ou seja, esses R$3 aqui e 65 centavos, quando eu supero o meu ponto de equilíbrio, ele já não é mais rateio de custo, ele passa a ser meu lucro. Ok? Por quê? Porque até o meu ponto de equilíbrio, ele já foi coberto. Então, tudo aquilo que eu vender acima do meu ponto de equilíbrio, esse meu custo, que esse rateio, ele passa a ser também meu lucro. Então, eu passo a ter R$7 aqui, 29 centavos de lucro por peça que eu vender. Por isso é importante. Da mesma maneira que, por exemplo, caso eu chegue no final do mês e não consiga nem cobrir o meu ponto de equilíbrio, então eu vou ter prejuízo naquele mês. Então esse fator aqui é muito importante e eu aconselho aqui você, seja pequeno, médio, empresário,
tenha isso em mente e faça esses cálculos para que você possa, então, administrar melhor a sua empresa e ter uma outra visão do seu negócio, ok? A partir do momento que você conseguiu atingir o ponto de equilíbrio, tá? Que é o zero, né? Nem lucro e nem prejuízo no mês, você passa, então, a ter lucro em tudo aquilo a mais que você vender correspondente ao rateio das despesas operacionais, ok? E se você não vender a mais, né, você não conseguir atingir o seu ponto de equilíbrio, então você sabe que você está tendo prejuízo naquele mês, ok? Essa aba da planilha eu montei com a única finalidade de você analisar o teu preço de venda com a análise do preço de mercado. Você sabe que o mercado é muito competitivo, né? Nós já temos aqui todos os parâmetros necessários que vieram automaticamente das outras abas que nós já preenchemos, tá? E você tem aqui, por exemplo, o preço de venda do seu concorrente, que nesse caso aqui nós colocamos R$15. Então você sabe que você vendendo também a R$15, em vez dos 30% de lucro que você mencionou lá na planilha de informação do preço de venda, você vai passar a ter 35,73%, ou seja, melhor e maior do que os 30 que você colocou. De repente, se você coloca para vender a 12 ao invés dos R$12,12, o teu lucro então passa a ser de 34%. Mas isso daqui serve também para você fazer o inverso, ou seja, se o preço do teu concorrente é de R$11, você sabe que se você vender a R$11, o teu lucro vai ser de R$26,95, que é um bom lucro ainda, né? Então, para competir com o seu concorrente direto, você pode de repente vender a R$10, já que você sabe que o valor dele é 11. Você vende um pouco mais barato. Então, neste caso aqui, o seu lucro não vai ser os 30% que você mensurou, vai ser de 23,66, ok? Isso daqui serve única e exclusivamente para você comparar o seu preço de venda sugerido ao preço de mercado, ao valor que o mercado paga, ok? De repente, esse produto aqui, numa loja grande, ele custa R$9. E se você vender a R$9, você sabe que o lucro teu vai ser de R$19,64. Ainda assim, muito bom, né? Mas de repente você fala, não, eu vou vender mais barato ainda do que esse meu grande concorrente. Então você pode colocar tipo R$8, vamos dizer. Então você vai ter um lucro aqui de 14,61%, que também é um bom lucro. O que você não pode, de repente, é deixar de vender uma mercadoria por um valor mais baixo, porque é o valor que o mercado está vendendo. Isso daqui, para efeito de competitividade de valores, é muito importante, ok? Então você tem essa aba aqui, que você pode mensurar corretamente o preço de venda sugerido, o preço de venda do seu concorrente e, lógico, o preço de venda ajustado, que vai ser o seu valor de venda final, tendo como base a análise de preço de mercado. Ok? Para as empresas que não são tributadas pelo Simples Nacional, ou seja, estão dentro do lucro presumido ou lucro real, tem essa outra aba aqui que faz um comparativo por forma de tributação, ok? Além de você poder inserir todos os dados referentes aos impostos naquela aba do FPV, da formação do preço de venda, tem essa planilha de comparação aqui para que você possa mensurar melhor o andamento aí da sua empresa, tá? Considerando os mesmos dados aqui, proporcionalmente, né? Tudo aquilo que já tem de impostos que são normais nas empresas com esse outro tipo de tributação, nós vamos poder ver aqui que para atingirmos 20% de lucro, que é o que eu coloquei aqui, considerando as despesas operacionais, o custo de reposição de estoque,
Numa empresa tributada pelo Simples, eu preciso faturar 25.800. Numa empresa tributada pelo lucro presumido, eu preciso faturar 39 mil. E numa empresa tributada pelo lucro real, eu preciso faturar 78 mil. Guardadas as devidas proporções de todas as despesas, impostos, né, para que eu obtenha os mesmos 20% de lucro líquido, você vê que o valor de faturamento é muito diferente. Por isso que uma empresa que é tributada pelo Simples Nacional tem muito mais vantagem e muito mais competitividade de valor de venda de que outras empresas tributadas pelo lucro presumido ou lucro real. Ok? A grande vantagem que essas outras empresas têm é que elas compram lotes. E comprando lotes, elas conseguem um preço muito bom. Ok? Mas para que elas possam ter o mesmo lucro líquido, o valor de faturamento delas também tem que ser muito alto para poder cobrir tudo. Ok? Então você tem à disposição aqui também todos esses cálculos aqui já pré-formatados, né? Para facilitar a tua análise em relação à tua forma de tributação. Certo? Nessa outra aba aqui, eu montei uma tabela de preços automática também. Aqui eu já mensurei 400 itens, tá? Já deixei tudo pré-programado aqui para 400 itens. Se você tiver 2.000 itens, basta copiar todas essas células aqui para baixo, tá? Já vai ficar tudo automático, certo? E de uma maneira bem simples, o que acontece? Você não vai precisar utilizar aquela aba, essa aba aqui de valor de preço de venda, tá? Para pegar esse valor aqui e colocar lá. Não, aqui já está tudo automático, ou seja, você vai colocar aqui nessa coluna o valor de custo da mercadoria que você vai vender. As demais colunas são automáticas e estão vinculadas à aba de formação do preço de venda. Se você alterar aquela aba do preço de venda, alterando o percentual de lucro ou percentual ou o valor dos impostos, tá? Você fica à vontade para mudar lá e automaticamente vai mudar aqui também. Ou seja, aqui quando você colocar meu preço de venda de custo, o preço de custo que eu comprei, unitário foi de R$15. Ok, o preço de venda sugerido automaticamente já vai ser de 50,24, que é igual àqueles R$12,12 que estava lá na outra, tá? Se você quiser colocar um preço para dar desconto de 5%, também já sai automático aqui. E se você quiser colocar um preço de venda para dar desconto de 10%, também já sai automático aqui. Eventualmente você deve ter um código próprio, um código de fabricação ou na sua loja, então você vai colocar o código seu de venda aqui, ok? Para as demais linhas também é a mesma coisa, basta você inserir aqui o preço de compra da mercadoria, né? E automaticamente aqui você já vai tendo todo o teu preço de venda devidamente ajustado, sem precisar mexer naquela planilha, ok? Então aqui para 400 itens, você pode colocar aqui, você já vai ter uma planilha, uma tabela de preços fixa para você poder utilizar na sua empresa. Você pode mudar essa descrição aqui, fica a teu critério, tá? De colocar aquilo que você deseja aqui, bem como o fornecedor também, tá? Você coloca aquilo que você desejar, tá? Nas células em branco, ok? Mesma coisa aqui nos itens, se você quiser mudar aqui o número do item, né? Fica a teu critério. E para facilitar, nós já temos aqui também essa parte de filtros, né? Caso você queira procurar alguma coisa mais específica, então você tem os filtros aqui que você pode utilizar para poder fazer essa busca automática, tá? Então vai ficar bem simples aí para você poder trabalhar.
Além disso, nós temos mais algumas abas aqui de substituição tributária, quando existe o caso, em casos de lucro presumido e lucro real, a classificação fiscal, quando é necessária também, até para você poder colocar na nota fiscal, e quando existe venda para outros estados, que você tem que mensurar também o ICM. Nesses casos aqui, são para empresas tributadas com lucro presumido e lucro real, ok? A microempresa e empresa de pequeno porte, a microempresa, aliás, e o MEI, quando no Simples Nacional não precisa calcular nada disso daqui, tá certo? Então você tem essa tabela aqui também de preços, já pré-formatada, que vai te ajudar a você colocar toda essa parte aí. Bom, para que fique mais fácil você fazer o controle do faturamento diário, quantidade de peças e valor médio por dia e por mês, eu criei essa aba aqui já com 3 anos. Isso aqui é para o ano de 2016. Depois nós temos aqui o ano de 2015 e aqui embaixo o ano de 2014. Em função, se você tiver esses dados na sua empresa, se você tiver esse controle, eu duvido muito que tenha, mas se tiver, vai ser interessante você colocar aqui, porque a partir do momento que você guardar essa informação aqui, você vai ter base também para mensurar quantidade de peças, custo mensal, vendas, tá? Então é importante você ter esses dados aqui para você poder acompanhar e administrar melhor a sua empresa. Até a partir do momento que você pode fazer diversas comparações aqui entre um mês e outro, entre um ano e outro, né? E ver o que está sendo bom, o que não está. Se você, de repente, você que no mês de junho você fez uma promoção boa e conseguiu um bom faturamento, um bom valor médio, de repente compensa você no próximo mês de junho fazer essa mesma promoção para que você obtenha também bons resultados. Então serve para uma infinidade de atos que você pode fazer, liquidações, promoções, né? A partir do momento que você consegue completar aí no mês o teu ponto de equilíbrio, então você pode ver algumas ações de marketing também para você poder fazer isso. Então serve para um monte de coisas, tá? Mas isso daqui é manual, tá? Você vai inserir aqui diariamente o valor do faturamento, independente se for à vista ou a prazo, ou em dinheiro ou em cartões, e aqui a quantidade de peças vendidas no dia, tá? Dessa forma, você vai ter aqui o preço médio das peças. A coluna está colorida porque já é automática, porque tem uma fórmula dentro dela, tá? Só que você pode preencher aqui, é o que está em branco. E a partir do momento que você faz isso, então você passa a ter um controle melhor aí, mês a mês, do seu faturamento, da quantidade de peças vendidas e da média, que vão servir de parâmetro para você, tendo uma visão mais empreendedora, poder administrar melhor o seu negócio, ok? Aqui nessa outra aba, nós temos aqui os gráficos e relatórios gerenciais, comparativos, tá? Eu tenho um relatório de faturamento, 2014, 15 e 16, relatório de custos e despesas fixas, que está naquela outra aba lá, já vai vir tudo para cá automático. Nenhuma desses dados aqui você precisa colocar, porque já vem tudo automático. O relatório da quantidade de peças que você vende mês a mês também, e o valor médio das peças, tá? Aqui nós temos um gráfico comparativo, ok? Desses 4 itens. Depois nós temos aqui um gráfico do faturamento versus custos e despesas de 2014, 2015 e 2016. Temos também comparativo da quantidade de peças vendidas em 2014, 2015 e 2016 e o valor médio mensal que você tem aí dos 3 anos também, ok? Eu vou aumentar um pouco aqui a exibição para que você possa enxergar bem aqui, para ver como que é cada um, né? É só uma questão de poder olhar. Mas
Tá tudo aqui, olha, da melhor forma possível. Então você, alterando lá a forma de exibição, você consegue ver em tamanho grande aqui tudo aquilo que você precisa. Lógico, isso daqui vai te ajudar a administrar melhor a sua empresa a partir do momento que você está vendo de uma forma diferente, né? Não é só uma questão de olhar os números. Os gráficos, eu acho muito interessante trabalhar com eles, porque eles facilitam a visão de quem está administrando a empresa. E a partir disso fica mais fácil tomar decisões para que essa administração seja cada vez melhor, ok? E você pode mensurar e estudar melhor mês a mês todos os valores referentes à sua empresa. Deverão ser valores reais, certo? Para que você possa ter uma posição também real de tudo aquilo que você precisa, certo? Qual a melhor forma de saber que não está vendendo suas mercadorias com prejuízo? Primeiro, conhecer todos os dados da sua empresa, custos e despesas operacionais fixas, quantidade de peças vendidas, valor de faturamento mensal, percentual de margem de contribuição, lucro ou prejuízo mensal. Nesse caso você tem que utilizar um outro relatório, uma outra planilha, que se chama Análise Econômica e Financeira do balancete, o balanço patrimonial, e demais controles empresariais que são necessários em qualquer ramo de atividade de qualquer tamanho. Não importa se você é MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, é muito importante você ter todos os dados. Segundo, quanto melhor comprar, melhor vai vender. Ou seja, na hora da compra, já sabendo qual o fator de markup que você vai utilizar na sua empresa, imagine o valor final de venda dessa mercadoria e se esse valor é viável para o seu negócio e outra, se o seu cliente vai pagar esse valor. Se for o caso, leve uma calculadora. Dessa forma você fica mais livre, mais à vontade também para poder fazer esse cálculo. Terceiro, não adianta nada ter todos esses controles, relatórios e gráficos se você não utilizar os mesmos esses dados e informações para te auxiliar na administração da empresa. Lembre-se que todas as informações possibilitam a você tomar decisões com rapidez e com mais visão. Quarto, dependendo da situação, você poderá tomar decisões de liquidações, promoções, ações de marketing, fidelização de clientes, investimentos internos com seu lucro, tanto em produtos no estoque, como na empresa, instalações, equipamentos, imagens, colaboradores e principalmente clientes, ok? Se você está iniciando agora no empreendedorismo e quer se tornar um empresário ou empreendedor, eu tenho um curso que é especial para você. Fui eu que montei esse curso, tendo como base esses meus 25 anos como consultor em gestão empresarial, e eu tenho certeza que ele vai atender todas as suas necessidades e vai te deixar apto e capacitado para você administrar a sua empresa, ok? Você tem aí o nosso link, dá um pulo lá e veja essa promoção que é válida até 30 de junho apenas. Bom, gente, a aula foi gratuita e foi um prazer colaborar no seu desenvolvimento, ok? Se você quiser copiar a planilha, você pode pegar o vídeo desde lá do início, vendo as telas que foram apresentadas, fica à vontade de copiar e fazer uma outra igual a essa, tá? Caso você prefira adquirir essa planilha já montada dessa mesma forma que está aqui, além dessa planilha você vai receber uma outra em branco, tá? Chamada matriz para você utilizar nos próximos anos, uma outra em branco igual a essa também, para a chamada 2015 para você inserir os dados da sua empresa, uma planilha de análise de perfil empreendedor, uma planilha de gerenciamento financeiro pessoal completa com excelentes dados e o meu e-book, Os Principais Erros dos Empresários. Essa promoção é válida até 30 de junho apenas, porque essa planilha faz parte do nosso curso
de formação de empresário ou empreendedor, cujo site está aí também para vocês poderem visitar. Se vocês quiserem outros tipos de planilhas, eu tenho a de formação de preço de venda de produtos, uma outra de serviços e uma excelente de análise econômica e financeira e de rentabilidade, onde você vai fazer o balancete da tua empresa e saber se você está tendo lucro ou prejuízo mensal, ok? Aliás, se você adquirir essa outra planilha de análise econômica e financeira, você leva qualquer uma dessas outras 3 de brinde, tá? De formação de preço de venda de mercadoria, ou de produto, ou de serviço, e mais todos esses outros brindes que eu já mencionei aqui, ok? Eu agradeço o seu tempo, seu interesse em aprender mais, é muito bom para você, continue aprendendo, não desista, tá? E agora que você já sabe como é que basta colocar a mão na massa, ok? Que Deus continue te guiando em tudo e abençoando os seus negócios e a sua família. Um grande e fraternal abraço e qualquer coisa eu estou à sua disposição. Até mais.